Hoje nós vamos aprender sobre o gráfico de dispersão no Excel. Nós vamos ver dois exemplos onde você vai poder utilizar o gráfico de dispersão para resolver o seu problema. Antes de começar efetivamente o vídeo, não se esqueça de deixar o like agora mesmo, se inscrever no canal, porque sempre eu posto conteúdos interessantes sobre Excel por aqui. No nosso primeiro exemplo, nós vamos resolver isso que está aqui na sua tela. Nós temos para os meses de janeiro até julho a quantidade de vendas e o preço médio de cada uma dessas vendas. A ideia é tentar correlacionar a quantidade de vendas com o preço. Será que se eu vender mais, o meu preço vai subir ou vai cair? E se eu vender menos, ele sobe ou cai? Então essa é a ideia, nós precisamos de alguma forma visível correlacionar essas duas variáveis. E é para isso que o gráfico de dispersão foi feito. A ideia é que nós consigamos, no mesmo gráfico de eixos x e y, correlacionar duas variáveis, cada uma delas em um eixo, de modo que a gente entenda como que o comportamento de uma acaba influenciando o comportamento da outra. Em outras palavras, nós conseguimos ver como os pontos do gráfico de venda por preço estão dispersos dentro do gráfico, estão dispersos quando a gente faz a plotagem desses elementos em um gráfico. Como que nós fazemos para plotar essas informações, para colocar essas informações no gráfico? Você precisa selecionar toda a região, então nesse caso aqui eu estou selecionando tanto o rótulo, que é o nome do mês, quanto a coluna de vendas e preço, então estou selecionando tudo. Aí você vai vir aqui em inserir e nos gráficos ele fica aqui, ó, é esse simbolinho aqui, ou você pode vir aqui nesse símbolo geral e aí ele vai aparecer todas as opções para você e você seleciona o gráfico de XY, o gráfico de dispersão. A opção que nós vamos trabalhar é essa aqui, onde eu estou colocando, note, aqui no meu eixo X, aqui embaixo, que é esse ponto que está indo de 0 até 12, as vendas, e aqui no eixo Y, que está indo de 0 a 14, o preço. Então, cliquei nele, dou OK e o meu gráfico está plotado na tela. O que você pode perceber? Cada uma dessas bolinhas é uma linha aqui do meu gráfico. Por exemplo, se eu clico nessa bolinha aqui, ó, especificamente essa bolinha, ela está correlacionando o ponto de 5 vendas, que é o meu ponto aqui no eixo X, ó, 5 vendas, ele está batendo entre o 4 e o 6 aqui no X, então ele vale 5, e o ponto de 11,54. Esse 11,54 é o valor do Y, que é a quantidade do preço. Então ele foi plotado no eixo X as vendas e no eixo Y o preço. Cada ponto que você está vendo, cada bolinha que você está vendo, vai equivaler a um determinado valor em vendas, aqui no eixo X, e um determinado valor em preço, aqui no eixo Y. Se eu tiver, por exemplo, esse ponto aqui, ó, esse ponto é o ponto 8, então é o ponto de 8 vendas, e é o ponto de 7,19 no preço. O que a gente consegue ver nesse gráfico? Eu consigo ver que conforme eu aumento o número de vendas aqui no meu eixo X, ou seja, quanto mais eu vendo, menos preço eu consigo fazer. Porque olha só, aqui na minha quantidade de vendas igual a 5, que é esse ponto aqui que você está vendo, eu consegui praticar 11,54 de preço. É o que a gente indica no ponto que você está vendo e é também o que está aqui, ó, o valor de julho, que está aqui na informação. Conforme eu vou vendendo mais, como por exemplo nesse outro mês aqui, fevereiro, eu vendi 6 e o meu preço foi 10,19. Então em fevereiro eu tive 6 vendas e a minha quantidade de preço foi 10,19, é o que a gente está vendo. E conforme eu vou aumentando a quantidade de vendas, vai caindo o meu preço. Então, o que você consegue ver nesse gráfico? Você consegue ver como os pontos de venda e preço acabam ficando dispersos no gráfico. Você plota em um eixo uma variável, em outro eixo outra, e aí você consegue ver como eles se comportam dentro do gráfico. Nesse caso aqui, nós conseguimos fazer uma análise rápida e concluir que quanto mais vendas eu tenho, menor é o preço que eu consigo praticar, e você viu isso rapidamente pelo gráfico de dispersão. Um segundo exemplo e uma segunda utilização que nós temos para o gráfico de dispersão é conseguir fazer uma função matemática plotada. O gráfico de dispersão correlaciona, como eu te falei, dois elementos, um no eixo X e um no eixo Y. Se você tem familiaridade com matemática, você sabe que quando nós plotamos uma função no gráfico, nós fazemos exatamente isso. No eixo X nós colocamos alguns valores que nós variamos e aí no eixo Y nós colocamos qual que é o valor de uma função de cada um daqueles pontos. O gráfico de dispersão vai nos proporcionar, a partir de um intervalo X, que nós vamos limitar, nós não vamos fazer para todos os valores de X, e sim apenas para alguns,
ele vai conseguir trazer para a gente um gráfico plotado, já que ele une os pontos, há uma possibilidade de unir os pontos, e é isso que nós vamos ver aqui. Então, olha só nesse caso, eu tenho aqui duas informações. Eu tenho o valor de x, que eu vou inserir aqui na minha planilha, e o valor de fx, que é o valor do y, que eu vou colocar no eixo que fica na vertical. Eu falo aqui em cima que a função f de x é igual a 2 elevado a x menos 8. É um negócio cabuloso, é uma função exponencial. Então, o que eu preciso fazer? Se você quer plotar uma função como essa no seu Excel, você precisa primeiro fazer essa tabelinha, do jeito que eu coloquei aqui, o x e o fx. No valor do x, você vai colocar qualquer valor, desde que, partindo da premissa, esses são os valores de x que você vai plotar no seu gráfico. Então, por exemplo, eu quero plotar começando pelo menos 5 e avançando de 1 em 1. Então, o que eu faço? Eu coloco menos 5 aqui na primeira célula, na de baixo eu coloco isso aqui mais 1 e copio isso aqui até a última linha que eu quero colocar. Nesse caso, eu vou plotar para números de x de menos 5 até 7, porque foi o que o meu intervalo deu. Ah, eu quero uma precisão maior, eu quero que ele junte para mim as linhas de 0,5 em 0,5. Então, em vez de somar 1 aqui, eu vou somar 0,5, ele vai dar menos 4,5, que é um valor um pouquinho menos distante do 5. Eu vou conseguir alcançar menos pontos, mas a precisão vai ser um pouquinho melhor. Nesse caso, eu entendo que de 1 em 1 já está ótimo. Então, você coloca aqui todos os valores de x para os quais você quer ver o seu gráfico. Se você quer ver muita coisa, se você quer ver de menos 30 até mais 280, você coloca aqui, você vai colocando. O importante é que você tenha ciência que o que você colocar aqui é o que ele vai plotar no seu gráfico de dispersão. Uma vez delimitado o valor do x, no fx, que é a coluna da frente, você não vai ter tanto trabalho. Você só vai ter que colocar em função do Excel essa sua função que você delimitou, o fx. Como que você faz isso? Do lado do seu menos 5, que nesse caso é o primeiro número da sua série, você coloca igual, aí você vai replicar essa função aqui para dentro do Excel, em linguagem do Excel. Então você vai colocar o quê? 2 elevado. Para colocar o elevado, você geralmente aperta o chapeuzinho duas vezes, né? Porque quando você aperta uma só, ele fica esperando alguma letra para colocar, então eu já aperto logo duas para ele aparecer duas. Aí eu deleto uma. 2 elevado a x. Onde está o meu x? Meu x está aqui, ó. Então 2 elevado ao conteúdo que está na B5, menos 8. 2 elevado ao conteúdo que está na B5, menos 8. Quando você dá Enter, o resultado é esse maravilhoso menos 7, 9, 6 e alguma coisa. Feito isso, já determinado qual que é a sua função e o vínculo dela com a célula do x, você copia, seleciona o intervalo onde estão todos os valores de x, dá Enter, e ele vai trazer o valor calculado de cada um dos fx. Então, por exemplo, no 0 vai ser 2 elevado a 0 menos 8. 2 elevado a 0 é 1, menos 8 vai dar menos 7, que é o valor que está aqui. Esse caso aqui, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, menos 8 dá 0. Então, o seu fx ele vai calcular para cada valor de x que você determinou, quanto que vale essa função. Já calculado o valor de fx para cada um dos x, você já tem os pontos que você precisa colocar. E aqui você consegue plotar essa função com um gráfico de dispersão. Então, você seleciona os dois, como eu fiz aqui, pode selecionar com o mouse ou com atalhos, vem em inserir. Aqui eu já vou selecionar o gráfico de dispersão e você pode selecionar esse gráfico aqui, dá preferência para ele. Por quê? Porque ele vai trazer a linha. Nesse caso aqui, você pode plotar só o ponto ou você pode plotar uma linha ligando os pontos consecutivos. Isso é muito importante, por quê? Porque ele vai ligar os pontos consecutivos. Nesse caso, eu estou com pontos consecutivos, eu estou com menos 5, menos 4, menos 3, eu não estou com o menos 5, depois eu vou para o 6, depois eu vou para o 14, depois eu volto para o 0, depois eu vou para o menos 65, não, ele tem pontos consecutivos. Então, se tem pontos consecutivos, você pode plotar com linha. Se o ponto não tiver consecutivo, ele vai ligar os pontos consecutivos aqui. Então, ele não vai ficar bonitinho, ele vai ficar um emaranhado de informações. Então, eu seleciono, vem aqui no gráfico de dispersão, você tem a opção de colocar com linha suave marcador, marcador dessa bolinha que fica, ou só com linha suave, sem o marcador. Ele vai, entre um ponto e outro, fazer a ligação de forma suave. Agora você tem a opção também de colocar a linha reta. Então, entre um ponto e outro, ele vai fazer a ligação em linha reta. Nesse caso, é mais válido a gente colocar em linha suave e com o marcador, para você ter uma ideia dos pontos que acabaram gerando essa informação de x e fx. Então, o seu gráfico plotado com o gráfico de dispersão é esse aqui. O que você teve que fazer? Determinar os valores de x,
calcular os valores de fx para cada um desses valores de x consecutivos, senão ia ficar um negócio muito emaranhado de informações, e você tem o seu gráfico plotado. Então é dessa forma que você utiliza gráfico de dispersão para fazer cálculo de função e plotar essa função dentro do Excel. Era esse o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Aprendemos duas utilidades interessantes para o gráfico de dispersão. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e nós nos vemos por aí. Até mais!